Mestre Nestor partiu, foi para o Orum. Com muita malícia e malandragem, ele habita hoje o panteão dos grandes mestres de capoeira no mundo. Mestre Bimba, Mestre Pastinha, seu mestre Leopoldina, Quinzinho, enfim. Mas deixa com a gente o seu último ensinamento, o seu último legado. Muito obrigado, Mestre Nestor, por escolher o programa Ginga Raiz para deixar esse ensinamento. Nós vamos fazer uma grande homenagem para você, trazendo um pouco da sua história, da sua vida, do seu legado, que não é pequeno para a capoeira mundial. Muito obrigado, mestre. Axé e até algum dia. Sou vagabundo, confesso, da turma de 71. Já rodei o mundo, nunca pude encontrar lugar melhor para um vagabundo. Fala, galera, chegando aqui para entrevistar a lenda, Mestre Nestor Capoeira. Vamos nessa, vem com a gente. Logo ali, tô ansioso em chegar. Hoje estamos começando com o nosso canal Ginga Raiz, com ninguém menos do que nosso ídolo, grande mestre Nestor Capoeira. Mestre corda vermelha, um dos primeiros corda vermelha da senzala, introdutor da capoeira no exterior, autor de livros, disco, já fez filme, um capoeirista de mão cheia e discípulo da fina flor da malandragem, Nestor Capoeira. E aí, Nestor, como é que você tá, meu irmão? Pô, Columar, que beleza. Pô, eu tô muito satisfeito aqui com você. Parabéns por esse lance que você vai botar. É um canal de televisão. É um canal do YouTube, Ginga Raiz. Ginga Raiz. Pô, vai ser mó barato. É como se fosse um site, mais ou menos. É um lugar onde as pessoas vão lá para conhecer os bastidores dos grandes mestres, das grandes figuras da capoeira e da cultura popular, como você é. Você extrapola as rodas de capoeira, né? A gente sempre tem uma grande dúvida e a gente já pode começar assim. Como é que começa essa história de Nestor Capoeira? Pô, o negócio é o seguinte. Meu pai era militar, era da aeronáutica. E ele adorava avião, ele era maluco por avião, cara. E quando ele se formou lá, virou cadete e tudo mais, o pai dele era do exército, enfim. Eu era não programado, mas o avô do exército chamava Nestor também, não conhecia. O meu pai da aeronáutica, louco por avião, papapá, né? Ele foi servir lá na base de Belo Horizonte, conheceu minha mãe, casou com ela, aí minha mãe teve a minha irmã e eu, isso, minha irmã nasceu em 44, em 46. Aí ela, cara, novinha, mó brutinho, lindinha, só conheci ela de fotos, era branquinha assim, cabelo cacheado, toda morreu aí. Cara, eu tinha 1 ano de idade, a Patrícia, minha irmã, tinha 3. Aí meu pai ficou desbussolado, aí trouxeram ele de volta para o Rio, ele trouxe nós dois com ele, e uns 2 anos depois ele conheceu uma mulher que foi maravilhosa para mim, a Maria Cândida. Teve 5 filhos com meu pai, viramos 7. Eu nunca senti diferença de tratamento daquela mulher comigo, dela com os filhos dela. Eu sabia, eu ia visitar meu avô nas férias, aquela história toda. Eu sabia que ela não era minha mãe, ela não ia mostrar a fotografia da mãe, aquele negócio todo. Mas ela foi maravilhosa para mim. Aí você vê, eu era um cara já todo programado para ser de uma classe média bem resolvida, né? Pô, o pai militar, o avô militar, meu avô tinha sido general, meu pai chegou a major brigadeiro, general de divisão. Eu fiz o científico no colégio militar. O meu coroa, todo mundo fala, era militar, devia ser... Foi do colégio militar. Foi do colégio militar 3 anos lá. Ele levava aquele negócio a sério, que eu conheci o negócio da
Caserna. Eu ia dizer da Caverna. Caverna foi mais tarde. Caverna. Por enquanto, desde garoto me dava bem com aquilo, não tinha o mínimo problema. Enfim, aí eu tinha muita facilidade para química, física, matemática. Para mim aquela era uma moleza. Meu pai foi transferido para os Estados Unidos, ele já era coronel, 55. O Elvis Presley tinha acabado de sair. You ain't nothing but a hound dog. Todo mundo apavorado com aquele maluco, fazendo aquelas paradas, porra, no escândalo da porra. E eu com 10 anos vendo aquela porra na televisão, eu, caralho, que troço maluco, rapaz. Era o Elvis Presley. E aqui no Rio, a televisão começou mais ou menos a bombar em 1950. Nós ficamos lá de 55 a 57, porque eu estudando no colégio público lá perto de casa. Aí, tá igual o programa do Jô, ninguém sabe o que, é que tem na caneca, né, meu irmão? É água. Nós é do bem, nós não bebe. Pegar a garrafa de vinho aqui para acabar. É água, mas tá na garrafa de vinho, mas é água. É. Esse negócio do vinho eu acho mais barato. Eu bebia muita cerveja na juventude, né? E aí eu conheci um grupo de médicos, que eram uns 10 anos mais velhos que eu, todos médicos. Eles se reuniam ali num lugar chamado, aqui no Legon, chamado... Ó, tem o vinho do cinegrafista aqui também. É. Porra. O cinegrafista lá na tua mão, né, Folia? Porra! Tem um outro já gelando aí para você. Eu vou tomar. Isso. Moral da história. Fiz os 3 anos lá no colégio militar. Aí fui vendo que os militares estavam mal pagos. Quando eu estava lá saindo de lá, teve a Revolução, aí começou a ter aquele bate-boca, não sei se esse é golpe de 1964, né? Eu comecei a olhar de porra. Eu já estava saindo em Ipanema, que um colega meu do colégio militar, o Arthur, nós pegávamos no mesmo ônibus para estar lá às 7 horas da manhã, lá na Tijuca. Ele morava em Ipanema e eu morava com a minha família ali no Posto 6, né? E aí ele já tinha me introduzido lá na praia, nas rodinhas de capoeira, era o maior bobalhão, era um nerd. Moral da história. Fiz o vestibular para engenharia, passei e fui estudar lá no Fundão, passei bem. E estudei lá uns 5 anos. Quando eu chego lá na engenharia, aí é que deu-se a melódia. Estou eu lá no primeiro ano de engenharia, agora vai fazer, estamos em 2025. Eu entrei lá em 1965. Eita. Faz 60 anos. 40, 60 anos. Né? Faz 60 anos. Estou eu parado lá, hoje em dia você escolhe as cadeiras, né? Sim, sim. A engenharia era a mesma coisa que o colégio normal, tinha as cadeiras que você tinha que seguir. As turmas eram imensas, a turma tinha 100 alunos cada turma. Acho que tinha umas 3 ou 4 turmas. Era um negócio assim. É universidade pública, né? Sim, Universidade do Brasil. Agora só dizer o seguinte, tem que estudar todo mundo. E quem quiser faculdade, eu dou uma força, mas é o seguinte, vai estudar e vai passar no vestibular da universidade pública. Todo mundo. Ele era um barato, mas ele era gentil demais. Mas aí chegando lá... Eu tô lá, aí, pô, um dia tinha umas 2 aulas, eu começava a aula às 7 até 9, 9h30, aí tinha um break, aí de 9h30 a 12h30, mais ou menos, tinha mais 2 aulas, só as aulas eram de 1 hora. Aí, maluco, em frente à universidade eu acho que ainda tem o mesmo prédio, tem um porrilhão de pilar, de colunas assim. Eu, ao longe, vejo um cara numa bike, mas na maior velocidade. Aquelas bikes que o cara põe um pinhão grande para você sair, mas depois que pega a velocidade, se meteu, pega. O cara
Ele foi se aproximando, eu estou vendo um cara com uma calça verde, era a época daquelas calças Saint-Tropez, eram umas calças assim que tinha cintura baixa, um cintão largo assim, e boca de sino. Sim. Aí eu vejo que é um cara assim, eu disse, porra, é um coroa. Coroa, eu tinha 19 anos de idade, o Leopoldino tinha 23, o Leopoldino era 13 anos mais velho que eu, tinha 36. Pedalando naquela porra com a calça verde, daquela riscadinha de preto, um cintão preto, chapeuzinho enfiado na cabeça assim, e um colete de linho todo aberto. Sempre andou desse jeito. Com um colar assim, enrolado no pescoço, vermelho e preto, vermelho e preto. Aí eu já, né? Eu digo, pô, esse colar aí. Aí o cara veio com a bicicleta, por cima do meio-fio, chegou, nós estávamos assim, aqui, né? Ele chegou ali assim, tinha uns pilares, um lugar para poder. Chegou e dá um rabo de ar, Cavalinho de pau. Cavalo de pau. A bicicleta, zum, ele parou, aí tirou uma calma, botou a bicicleta lá, eu digo, puta que pariu, quem é esse cara? O cara que dá aula de capoeira aí, o tal do mestre Leopoldino. Mestre Leopoldino. Aí eu era doido para aprender uma luta. Eu ia nesse negócio meu velho ser transferido, moramos 2 anos nos Estados Unidos, 2 anos em Recife, 2 anos em Porto Alegre, já tinha morado em Belo Horizonte, Juiz de Fora. Gente mudando de lugar, ficava 1 ano no Rio, transferia o meu velho para outro lugar. Eu já estava experiente, né, de mudar, chegar em todos os lugares. O carioca aí. Caraca. Apanhava pra cá. Porque tinha esse negócio de localidade, né? Da área, Raul e tal. Exatamente. Ainda mais na época, o Rio de Janeiro, isso que eu estou falando, dessas viagens todas, até o fazer de 1946 a 63, quando eu entro para a faculdade, esse tempo todo. Porra, maluco, tinha aprendido tudo de levar porrada. Levar porrada eu sabia. Eu sabia legal mesmo. Aí eu disputo uma aula com os caras. Aí fui lá, ele, não sei o que lá, blá, blá, blá. Ele tinha poucos alunos, tinha uma salinha ali embaixo, chamava Atlética. Sim. Atlética dos alunos, uma coisa assim. Até hoje o nome desse lugar que o pessoal dá na Universidade Atlética. Atlética dos alunos? Não? É Atlética, né? Atlética é dos alunos. E ele tinha só uns 6 ou 8 alunos, assim. Aí como é que é? Não, paga uma mensalidade, era baixinha a mensalidade. Eu, pô, legal. Aí comecei a fazer, comecei a gostar. Rapaz, quando a gente tem 2 anos de capoeira, já estava ficando bonzinho, para aquela época, né? Claro. Você tem uma ideia? Estou falando demais, né? Nada, mas é para falar. A gente está aqui para isso, uai. Para a gente trocar uma ideia, molhar a palavra e falar, uai. Então tá legal. Naquela época, aqui no Rio, tinham só uns 6 grupos de capoeira, só uns 6 locais que tinham aulas de capoeira. Em São Paulo tinha eu comecei a saber disso depois, né? Tinha uns 4 ou 5, 1965 que eu estou falando. E em Salvador é que as pessoas acham, porra, Salvador, você sabe, tem um livro maravilhoso do Valdeluí Rego. Exatamente, isso aí. Capoeira Angola, 1968. Sim. Ele faz, nesse mesmo período, né, de escrever o livro por aí. O livro foi publicado em 68, editora Itapuã, livrão desse tamanho, lindo o livro, maravilhoso, até hoje. E ele entrevista todos aqueles caras que ele conhecia desde criança. Ele era um mulato, Valdeluí. Sim. Meio cheião de corpo aqui. Gay, era um gay assim. A família toda era do candomblé. Sim. A tia era mãe de santo, papai. Que legal. E ele tinha estudado, tinha se formado em antropologia, que ela era um mulato. Naquela época era difícil o cara se formar, né? Ele se formou em antropologia, fez pós-doutorado. Mas ele, Pastinha e Bimba, que eram mais velhos que ele, Pastinha
Pastinha e Bimba essa época que eu estou falando, 65, o Bimba tinha 55 anos de idade e o Pastinha 65. Um era 20 anos mais novo do que eu sou agora e o outro era 10 anos mais novo. Imagina. Mas naquela época já era um top. Pô, não, já era né? velho. Exato. Já eram considerados velhos. Quer dizer, em forma, tudo Sim, lá. claro. Mas... E aí logo depois da geração dele vinha Canjiquinha, Caiçara, Valdemar da Liberdade. Tem uns outros aí que eu não me lembro não. E como é que foi o começo Deixa lá eu na só terminar essa para fechar esse bloco. Do que existia naquela época. Sim. O Valdeluir listou todas essas pessoas. Só tinha uns 6 deles que tinham lugar para dar aula. Os outros eram mestres de capoeira e tudo mais, porque eles tinham uma roda no sábado ou domingo, pintavam os caras lá no sábado, às vezes durante a semana o cara reunia os caras numa praça, eram 4 caras, às vezes a pessoa ia, às vezes não ia. Paga uma cerveja para o mestre ali, aí pagava uma cerveja, ficavam reclamando que tinha que pagar uma cerveja para o mestre. E o Valdeluir, então, nesse Capoeira Angola, de 1968, só tinha umas 6 academias funcionando em Salvador, algumas outras cidades ali do Recôncavo Baiano, mais lá para baixo, na zona do Cacau, tinham 1 ou 2 caras que davam aula de capoeira, mas nesse mesmo esquema, academia mesmo, só existiam aquelas. E foi só em 1950, 55, que os baianos começaram a vir para o Rio. Sim. Né? Arthur Emídio. Tá? O Rio já tinha uma transação de capoeira, mas era uma capoeira muito diferente. Capoeira de porrada, né? Que vinha daquela época amplamente documentada. Das maltas, né? Das maltas de capoeira, né? Que a gente começa a ter notícia delas no final de 1789. Mas, enfim. Inclusive, você foi o primeiro que eu li, né, que fala que o capoeira é o herdeiro dos malandros das maltas. Eu acho. Não, e você vem mostrando aí porque nessa... ligando os pontos, né? Nessa que eu larguei a engenharia, fui fazer capoeira e tudo mais, quando eu sempre gostei muito de Chile, nesse negócio de ficar sozinho, de ser nerd, de viajar num lugar, ficar 2 anos, sair dali, vai para outro lugar, os meus melhores amigos viraram os livros. E aí, depois que eu voltei dos Estados Unidos com 11 anos de idade, eu lia bem inglês. Comecei a ler uns livros em inglês, The Call of the Wild, o chamado da vida selvagem, Caninos Brancos, Jack London, Escaramujo, aí um porrilhão deles. Os daquele detetive, o inglês, aquele do bonezinho, Sherlock Holmes, né? Do Conan Doyle, enfim. E uns brasileiros também. O Jorge Amado. Antes do Jorge Amado, aquele das crianças. Do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, né? Mas, Nestor, como é que foi a sua chegada no Mestre Leopoldina? Quando você chega, né, ele com 34 anos, que é um auge para quem é mestre, para uma maestria, ele com alguns alunos, aquele ambiente diferente do seu ambiente que você vinha como filho de militar e tal, aquele ambiente meio ligado à capoeiragem. Como é que foi essa chegada? Como é que foi essa transação sua lá com ele? Eu já tinha aquele molejo de estar morando no Rio, ir para o Washington DC, pegar 2 anos lá, né, tudo completamente diferente, voltar para o Rio, ficar 2 anos, ir para Recife, ficar 2 anos em Recife. Então eu já tinha aquele molejo de uma cidade, as verdades eram diferentes, as pessoas os valores eram diferentes, mas tudo classe média, tudo filhinho de papai. Eu também, com aquele oclãos, depois botei lente de contato, com aquele oclãos, mas eu já estava esperto em alguns lances assim, né? E aí, rapaz,
eu já tinha lido algumas coisas sobre os capoeiristas, os navalistas, aquelas maltas que infestaram o Rio de Janeiro durante os 1800 todos, né? Que depois se uniram a partidos políticos. Né? Aí eu disse, porra, vou entrar aqui. Aí cheguei lá, tinha uns 6 a 8 caras treinando, e eu também no primeiro ano da faculdade, já tinha uns caras do 4º ano, 3º ano, mas os caras treinando lá. Tinha um ringue de boxe, tinha um saco daqueles de bater. Aí eu cheguei, o senhor Camelo? Sou sim, sou sim. O senhor é aluno daqui? Sou aluno daqui. Ah, tá, muito prazer, meu nome é Dermeval Lopes Lacerda, mestre Leopoldina. Leozinho para as meninas. Aí Leozinho para as meninas. Pois é, você veio assistir capoeira? Eu disse, mas eu estou com vontade de aprender. Pois não. Ele dava aula 2 vezes por semana só. Ele vinha pedalando nessa porra dessa bicicleta, lá das Cidades de Deus, onde ele morava. Bicho. Até a Ilha do Fundão. Não tinha ainda aqueles negócios que unem, agora tem uma ponte, né? Tinha que dar porra. E dava aula, montava na bicicleta e buf, ia embora de novo. Ele não bebia, não fumava. E pedalava, um atleta, jogava capoeira. Porra, tudo magrinho, mas todo simpático pra cacete, pegava aquele berimbau cantando. Eu me lembro ele chegando naquele primeiro dia, aí eu vi ele pegar o berimbau. Eu já tinha ouvido falar do berimbau, mas não tinha visto. Ele falou comigo, senta aí, fica à vontade. Para os caras ficaram treinando lá, eu fiquei olhando, não tinha a mínima noção qual. Achei complicado e achei o método de ensino estranhíssimo. Uma das coisas que eu fiz durante muito tempo depois, que eu achei estranhíssimo, era o seguinte, eu não sabia se é bom, se é ruim, eu não manjava porra nenhuma, vai ver que aquilo era o seguinte, ele botava os 6 ou 7 caras em fila assim, botava uma cadeira, o cara vinha, gingava frente à cadeira, dava uma armada em cima da cadeira, gingava, saía, entrava. Eu acho que esse método de ensino foi do mestre Arthur Emídio, porque eu comecei a fazer capoeira com o mestre Milton, que é sobrinho do mestre Celso. Mesma coisa, uma cadeira, uns 20, aí fazia um movimento, o outro fazia um movimento. Mas não era tudo ao mesmo tempo, não. Não, um de cada vez. E ele ficava corrigindo ali do lado, um de cada vez. Engraçado que não tem, se a gente for pensar hoje, e você coloca isso no seu livro, O Galo Já Cantou, que é o Grupo Senzala, ele transforma a ideia da fileira, não da coluna, que isso é uma coluna, ele bota a fileira para ocupar o espaço. Mas se a gente parar para pensar no tempo, não nesse tempo capitalista, mas no tempo da cultura, no tempo do aprendizado, no tempo da vivência, tu tá ali, o cara tá fazendo um golpe, a gente tá olhando, o mestre para, o mestre corrige, você tem ali um personal dentro de um grupo, né? Exatamente. Fantástico. A gente tem que levar em conta isso para analisar como é que... E também você vê análise naquela época. Ele, que era um cara mais ou menos bem sucedido de capoeira, tinha 6 ou 8 alunos aqui, ali, dava aula no outro lugar, tinha mais 4. Ele era estivador lá no Cais do Porto. Resistência, né? Ele era da Resistência. Tem várias categorias lá, né? Sim. Mas, enfim, aí eu fiquei vendo. A aula durava só 50 minutos. Ele dava uma aula de 30 minutos. Aí o esquentamento, chegava a fazer aquele polichinelo, né? Aí aquele negócio que destrói o joelho, o canguru. Na época, tudo que era jogador de futebol fazia, dá um pulo e desce até embaixo, dá um pulo e desce. Eu acho que esses exercícios é muito ligado, porque muitos desses mestres foram militares, foram soldados, serviram nos quartéis, né? Isso aí. Então eles trouxeram isso. Exato. E era a cultura, né? Da educação física veio dos militares também. Tava na moda a educação física na época, e dos militares, especialmente, eu acho que era dos militares dinamarqueses e alemães. Sueco e alemão. Dinamarquês,
aquela península, aquela piroca lá no Altorão. A calistenia estava em voga naquela época. A calistenia, exatamente. Mas a ginástica daquela época é a ginástica calistênica, né? Tá até voltando agora, o pessoal está refazendo, as coisas são em ciclo. Estamos falando de 1965, né? Uhum. E lá você lembra de alguns nomes, de alguns movimentos, alguns golpes? Como é que era o ensino? Como é que era? Ele falou para mim, anos depois, ele falou assim, o primeiro mestre dele foi o Quinzinho, que era um bandido. Quinzinho, né? aluno de 7 Coroas, a gente vai falar sobre isso. Exato. O Leopoldina, ele quando tinha uns 17, 18 anos de idade, conheceu o Joaquim de Souza, qualquer coisa, esqueci o nome dele completo. O Quinzinho. Quinzinho, que era um cara, o Leopoldino tinha uns 16 anos, 15, e ele tinha uns 20. Já tinha 2 ou 3 mortes nas costas, o Quinzinho, era bandido mesmo. Rapaz, a polícia tinha aquele revólver Taurus 32. Para quem não manja, revólver Taurus 32 tem o 22, depois tem o 32. E depois 38, o oitão. 38, o oitão, aí vem o 44 e o 45, são aqueles pistolões do Clint Eastwood. Tudo não era pistola, Meu pai revólver. tinha um oitão. Tinha um oitão. Então ele era militar, né? Cara, é da praça, mas era. Quando você fala, eu me identifico com meu pai da praça da aeronáutica. Olha só, olha só. Muito maneiro. Você falou, já me deu um link aqui. Mas nessa onda dos golpes, do treino, dos nomes, algumas pessoas... Ele falou, aí o Leopoldino falou, o Quinzinho ensinava assim, faz a ginga. Não era essa ginga que a gente faz, pá. Não, era uma ginga. Você manja a movimentação do Savate, boxe. Do boxe, não do Mike Tyson, do mais velho. Cassius Clay. Cassius Clay. O que ele não gostava, que chamava... Muhammad Ali. Muhammad Ali. É aquela puladinha, era mais ou menos... Como o Anderson Silva faz, né? Anderson Silva faz. Porque, na verdade, a ginga é isso. O que é a ginga? É impermanência. Esse negócio de botar atrás, isso é uma técnica. Mas isso aqui é uma ginga. Ginga ela é polissêmica, né? Isso. É isso mesmo. Acho que depende muito da cultura. Você vê o negócio do japonês, né, o karatê, que é parado, mas também quando os caras partem para cima... Pô, esquece. Também já. Aí ele falou que o Quinzinho ensinava desse jeito. O Quinzinho ensinava assim, abaixa, pá, tal. E diz que uma vez, quando ele já estava jogando, ele falou para o Quinzinho, eu não quero nada no mundo se me derem 1 milhão de... Na época eu acho que era Cruzeiro. Cruzeiro eu preferia... Aí o Quinzinho olhou para ele, vai lá no Morro da Favela amanhã de tarde, vou dar aula lá e tu vai lá. Aí ele foi lá... Morro da Favela é Providência, né? Aí ele foi lá, subiu aquele porrilhão de legal, foi lá, treinou 15. Faz assim, tá cansado? E ele cansado pra caralho. Não, senhor, não tô cansado. Então faz mais, faz assim, sei que. Agora eu vou te dar abaixa, porra! Mas tomava um cuidado com os alunos, tá? Se um aluno mais velho desse uma porrada mais nova, ele chegava no cara e enfiava a porrada desse. O Quinzinho olhou pro... O Quinzinho. Diz assim, eu já falei, não tem que bater no aluno mais novo, porque senão ele cresce e fica covarde. Tem que deixar eles aprender. Quer bater, bate no teu tamanho ou maior. Porra. Aí ele falou que uma vez o Quinzinho estava treinando lá, e o Quinzinho estava vendo o treino fumando assim, devia ser bagulho, né? Ele não falou que era bagulho, mas Quinzinho era um maluco, tocava cuíca bem pra caralho, era cuiqueiro. Cultura do samba, né? Do jamba também, né? Isso. Vamos lembrar justamente dessa época, né? Porque você fala que o mestre Leopoldina trazia ensinamentos do Quinzinho, que o Quinzinho, acho que é legal falar para as pessoas, que ele foi discípulo de 7 Coroas, um malandro afamado daquela época, né? E
que foi mestre de Madame Satã, ninguém menos do que Madame Satã, não é isso? Você teve contato com Madame Satã? Tive. Aqui, aí o pessoal diz, lá na Lapa, lá na... Não, no Degrau, aqui no que existe até hoje aqui na Natal de Paiva. O que é o Degrau? Um bar? É um bar-restaurante. Tem o Degrau, era frequentado pessoal de teatro, jornalistas, algumas pessoas da Madame Satã já televisão. era celebridade nessa época que você encontrou, 60 e Estavam pouco. fazendo exatamente, estavam fazendo uma peça sobre a vida dele. Ele tinha ficado esquecido muito tempo, né? Então, Rainha de Aba? Ele no carnaval, ele descia pombagira no cara, Teve um filme que retratou, foi a Rainha de Aba, com né? aquele carinha, esse ator muito famoso. Foi Oscarito? Hein? Foi Oscarito? Não, né? Não, agora recente. Não, agora foi com Lázaro Ramos. Lázaro O Ramos. filme Madame Satã. Exatamente. E ele tinha aquelas fotografias dele assim. Corrirado, né? Como ele olhava assim, uma expressão, né? Com o chapéu acima. É. Mas ele era aquela bicha solta, mas é o seguinte, o cara era bom de porrada pra caralho. Eu estudei muito Madame Satã e ele fala uma coisa que é legal. Ele fala, olha, eu fui pederasta, mas eu nunca deixei de assumir, de enfrentar do meu jeito como homem as coisas. Então ele fazia, não era... Porque hoje tem um jeito mais ligado à contemporaneidade de se colocar, de assumir, de entender o lugar de fala. Ele não, ele falava do jeito dele, mas... Ou seja, o que ele dizia? Eu sou bravo mesmo, enfrentava a polícia, dava porrada, enfim. Mas ele foi... Você teve um contato com ele, chegou a falar? Porra, eu tava... eu já tinha me formado Corda Vermelha na Cesara, que eu formei em 69. No mesmo ano eu tinha me graduado, já tinha feito o exame e era aprendiz de engenheiro, que é o último ano, né? Lá na Oficina Chegou Gerais. a se formar em engenharia? Formei, adorava aquilo. Porra! Gosto até hoje. A Paralelos formou junto com a capoeira, formou em capoeira e formou em engenharia. É muito louco, né? E pra mim não tinha... Porra, agora eu vou... Não. Era que nem a gente tocar berimbau e jogar capoeira. Para um cara que é músico, para um cara que é bailarino, pô, mas o cara dança e joga e canta e tem filosofia de vida e não sei o quê, bababá, né? Enfim. Mas aí estou eu andando ali para Taufutipá. Isso eu estou trabalhando na Light, já estou formado Corda Vermelha lá, estou dando aula junto com o Gato, né? Que é o Fernando Albuquerque. Era um ano mais novo que eu, era lá da engenharia também, mas de capoeira. Você chegou a frequentar aulas do mestre Leopoldina? Quando nós fazíamos, o Gato estudava engenharia lá também, né? E ele ia treinando na Atlético. O cara era um cara Ele era bravo, né? Disciplinado. Ele não era bravo de ficar... Não, bravo que eu digo é bom de capoeira. E o jogo dele era para dentro, era objetivo, bababá, pataná. E para mim foi ótimo, que eu era um cara mais suave, e o Leopoldina também era aquela malandragem, aquele negócio. Então tem aquele negócio do Gato que era... Jogava bem, tinha visão, pá. Quem fosse se dar bem com ele na malandragem não ia dar, porque ele não aplicava malandragem nenhuma, só no jogo, né? Sim. Do jogo mesmo. Mas na vida dele, ele namorou uma moça, a Pimpa, maravilhosa. Quando ele ainda estava estudando engenharia, casou com ela, por volta de 68, sei lá. Está casado até hoje, adora ela, louco por ela. Bacana. Eu estou com 78, ele está com 77. Eu fui no aniversário do Grupo Senzala, eu vi ela lá com ele, acompanhando aquele carinho, aquilo tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Porque o mestre Leopoldina, ele teve uma passagem por Arthur Emídio. Sim. Né? E você consegue identificar o que era de Arthur Emídio, o que não era, dentro do ensino do mestre Leopoldina? Aí, voltando àquele papo que ele... O Quizinho tinha aquela maneira de jogar, né? De ensinar. Ele falou para mim, pô, aí quando eu cheguei lá no Arthur Emídio, cara, disseram, o tal do Arthur Emídio está treinando ali. Aí eu cheguei lá, eu vi os caras dando tapão, babá, e ele também.
Ele veio para o Rio de Janeiro, ele era de Itabuna. Itabuna, pertinho de Ilhéus, lá na Bahia. Sim, no sul da Bahia. Dizem, eu não posso afirmar isso, mas já vi várias vezes, que ele era aluno de um cara, eu tive em Itabuna. Paizinho, que foi o mestre do Suassuna também. Não sei se foi do Eu nunca perguntei ao Suassuna, o primeiro mestre. Eu tive lá em Itabuna. Mas o Arthur Emídio, como é que era? Você teve contato também com o Arthur Emídio, com o mestre Arthur Emídio, com aquele pessoal do... Qual foi a influência do mestre Arthur Emídio, o mestre Leopoldina? Ele falou alguma coisa com você? Você percebeu? Ele já tinha conversado comigo sobre o aprendizado dele, né? Sim, Primeiro, claro. E que aí ele chegou lá, o Leopoldina falando, que ele chegou no Arthur Emídio, porque o Quinzinho finalmente foi preso, não quis que o Leopoldina assaltasse banco junto com ele. Disse, não, você é um cara de bom coração, chegar na hora de pipocar um cara, você não vai... Quinzinho assaltava banco. Quinzinho falando pro Leopoldina, depois que o Leopoldina já está com ele lá, e muito antes de eu conhecer... Ele era brabo, que para ser assaltante de banco, naquela época é brabo. Imagina, e o Quinzinho tinha uma Parabellum daquelas alemãs e uma Colt 45 pistola naquela do oficial americano da Segunda Guerra Mundial, aquela de pente, né, de bala. Né? A polícia, na época, usava o Colt 32, o Taurus 32. É um revólverzinho que hoje em dia é considerado revólver. Ele dá um coice, hein, maluco? Porra. Mas e lá com o Arthur? Enfim, ele falou, eu cheguei lá no Arthur, o Arthur estava treinando. Aí ele cheguei para ele, ô, seu Arthur, pá, eu quero aprender aula com o senhor, pá. Falou que o Arthur entrou, olhou para ele, ele foi todo vestido assim de chapeuzinho branco, chapéu de 8 gomos, era uma boina que eles usavam de couro. Ele sempre usou chapéu bacana. Sempre. Era uma boina de couro de 8 gomos. Eu descobri onde ele comprava chapéu ali na Santa Cidade, naquela chapelaria. Tem até hoje. Existe lá. Aí ele chegando lá... Eu tô até com o chapéu do meu pai lá para mudar a banda. Tem um chapéu dele. Mas ele chegando lá... Aí o Arthur olhou para ele e disse assim, aqui, meu filho, primeira coisa é que você não pode se vestir que nem um vagabundo. Vem para cá, ele estava de chinelo branco, estava na maior pinta para malandragem, mas ali... Aí ele já ficou meio assim, ele disse assim, não, mas faz o seguinte, me procura tal lugar, tá? Aí ele foi lá onde o Arthur dava aula, que eu não sei onde que era. Ele falou, pela primeira vez eu vi um berimbau. Aí eu soube o que era um berimbau. Eu já tinha um lance assim de conhecer umas coisas da Umbanda, da Quimbanda, da Macumba, mas muito pouco do Candomblé, que é um pouco diferente, mas enfim, os mesmos orixás, né? E da escola de samba eu já era fã. Mas o Arthur estava numa outra parada. Ele queria pôr a capoeira num outro. Aí, pela primeira vez também, eu vi um método de capoeira que o Arthur usava, um método que ele tinha adaptado do método que o mestre Bimbo usava em Salvador, quando ele abriu a primeira academia toda de capoeira, lá da Bahia, de Salvador, né? Sim. Na década de 30, e criou aquele método, tinha 8 sequências. Sim. Você dava uma meia-lua de frente, o outro cara baixava, aí o cara dava meia-lua de frente e armado, aí da cocurinha o cara passava... E o mestre Arthur Emídio fazia algo naquela ideia. O Arthur Emídio fazia, mas já ele faria, aí o Leopoldina falando para ele, mas aí eu peguei aquele e eu comecei a fazer, ele tinha sequência também. Não me lembro se o Arthur já fazia isso, em ritmo rápido. Tim-tom-tom, tim-tom-tom, naquela tom-tom, tim-tom, tim, que era aquele jogo mais cadenciado, era um jogo pesado. Né? E eu, pela primeira vez, aprendi aquilo. E hoje eu uso algumas coisas que eu vejo o pessoal usando muito, que é esse lance da cadeira, fazer uma ginástica antes. E você ficou fera? Conseguiu ficar fera ali no meio daquela galera? Conseguiu aprender bastante coisa com o mestre Eu Leopoldina? aprendi bastante coisa para o mestre Leopoldina,
Mas eu fiquei lá 55, 66, 67, 68 ele viajou para São Paulo. Eu estou com uma chance lá em São Paulo, 1968. E eu fiquei de bobeira e eu já estava fissurado. Já tinha saído na Mangueira. Cara, depois eu vou te perguntar sobre essa ala da Mangueira, a mítica ala da Mangueira. Vê se entende. Vê O nome da ala, vê se entende. Entende. O nome já é um enigma, né? Puta que pariu. Era a ala show da Mangueira. E só de capoeirista? Não. Era ala show capoeirista. Uma vez o Leopoldino falou para mim, uma vez eu saí aqui com 8 capoeiristas, 10 capoeiristas. Era capoeirista. A ala tinha umas 30 pessoas. Tinha um pessoal da percussão só daquela área, tinha os passistas, tinha os passistas, tinha o cara que cantava. Era uma ala completa, quando tinha show ia só aquela área. E o pessoal da capoeira de 8, 10, ia 4 caras fazer show nos lugares que a Mangueira vendia. O mestre Celso me falou que tinha, que o pessoal ia, que o... Tinha uma galera que ia, o mestre Leopoldina, Celso, tal. Tinha, acho que o Paraná também ia, e todo mundo se encontrava. Em outra época, outros caras lideraram essa... Tinha uma briga lá para ver quem ia ser o cara que ia ser chamado para... E o Leopoldino foi chamado há alguns anos. E eu fui lá alguns anos. Eu fui, o Gato foi. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que o grande diferencial da capoeira do Rio de Janeiro para a Bahia, para outros estados, é essa imbricação com samba. E muita gente ia lá, o mestre Paraná, e, porra, eu andei estudando, o pessoal ia todo. Como é que era isso? Vocês se encontravam, não se encontravam? Lá na Mangueira. Eu com essa rapaziada mais antiga, né? Você já era mais novo, andava com o mestre Leopoldina, que era mais, ele te levava. Nós éramos alunos dele, mas ele não tinha aquele papo. Meus amigos, eu sou mestre de vocês agora, eu vou levar vocês para Mangueira. Ele chegava lá, terminava a aula dele, aí, hoje eu vou lá na Mangueira, vocês querem ir lá na Mangueira comigo? Aí a gente encontra lá na entrada, se eu não tiver falar na entrada, pergunta que eu já estou lá dentro. Aí, tá. Onde é que é? Ela chega lá, você pergunta, você vai ouvir barulho lá na Mangueira. Aí você ia lá, o Leopoldino, não, como é que é? Apresentar. Aí, maluco, chegava, enfim. Mas ele fazia isso, quando eu fui lá a primeira vez, tinha 2 anos de capoeira. E aí eu fui na Mangueira umas 2 ou 3 vezes, vi aquela... Aí eu chegava lá, o Leopoldino, esse aqui é meu aluno na história, esse aqui é o Celso, eu acho que era o primeiro aluno dele. Celso Pepe. Eu acho que ele falou que é o aluno que mais se destacou, que mais não sei o que, o Celso Pepe. É o Celso Pepe, eu acho, agora estou na dúvida. Tinha uma pessoa, ele foi mestre do mestre todo, né, que o pessoal fala. O Celso, né? Celso Pepe. Que tem o mestre Celso de Pilatos. Eu acho que o Leopoldina graduou ele mestre. Sim, eu não sei. Mas eu me lembro dele falar muito... É um afamado aluno do mestre Leopoldina, né? Assim como você foi. Mas aí, maluco, eu fui lá, porra, achava aquele do cacete. Aí o Leopoldina só falava comigo assim, aí, se liga nas mulheres, toma cuidado, porque algumas delas têm marido bandido. Aí eu olhava para ele assim, ele se liga. Só dele falar assim, se liga... Já ficava como? Ele é um cara que nunca... Porra, toma cuidado. Vamos lá. Ele era... Só dele dar um toque assim, eu já... Ficava esperto. Aí eu já tinha aquela negócio de mudar de cidade para cidade, levar porrada todo mundo. Já tinha aquele trauma, né? Porra. Aí o Leopoldino, esse é meu aluno na história. Aí, oba, como é que é, rapaziada? Eu vi como é que ele fala, rapaziada, como é que é? Eu falava, mas não, rapaziada, como é que é? Se o aluno Leopoldino fala uma coisa, eu disse, não, pede um mestre para fazer aí, por favor. Fico até envergonhado. Eu estava falando com você que a gente tem uma herança de uma capoeira no Rio de Janeiro, de uma capoeira que veio da Bahia, né? Com o mestre Arthur Emílio, mestre Paraná, mestre Mário Buscapé, depois veio o mestre Roque, enfim. Mas você é um herdeiro não vou falar verdadeira, que é muita ousadia, mas de uma capoeira
das Maltas. É. Você é um herdeiro. Por quê? Você treinou com o mestre Leopoldina. Mesmo o mestre Leopoldina tendo tido aulas com o mestre Arthur Emídio, ele foi aluno de Quinzinho, isso aí. que foi aluno de Sete Coroas, que com certeza aprendeu com algum dos remanescentes das Maltas. Sobretudo pelo lugar, Morro da Providência, né, toda aquela Morro da Conceição. E o Quinzinho falou, e naquele tempo se aprendia assim, quer dizer, também se aplica isso. Você chega, faz assim, agora dá a cabeçada no cara, tira fora, sabe? Não tinha treino e vamos fazer. O cara ensinava. Uma capoeira pra rua. Né? Não tinha esse negócio da aula. Então imagino eu que o Quinzinho aprendeu. O Quinzinho nem chamava de capoeira, chamava de tiririca. Mas Celso fala isso, sabia, da tiririca? Né? Tiririca é faca de cortar. Não sei o que lá, senhor, não sei o que lá, senhor. Tiririca, faca de ponta. Tiririca, faca de ponta. Agora, você viveu essa época de uma malandragem. Enfim, eu ia com o Leopoldino lá pra Mangueira, aquilo pra mim era um troço diferentão. Porra, eu ficava deslumbrado, pá. Mas primeiro o grilado, que é aquela mulata maravilhosa, eu já estava... Eu sempre dei aula de matemática para aluno particular. Eu tinha 15 anos, estava entrando no científico, dava aula para garoto de primário, quarto ano. Fui dando para um, fui dando para outro, foi dando certo. E eu comecei a ganhar um pouquinho de grana com isso. Tinha grana. Então, aí vi aquelas mulheres maravilhosas na Mangueira. Eu bebendo cerveja sozinho, cachaça ali no balcão, babá, não pago uma dose para mim, eu estou acompanhado aqui, não posso. Mas está acompanhado de quê? De homem, não estou vendo você com mulher, não, minha mulher, deixa isso para lá, não vai dar certo. E você grilado que podia ser mulher. O mestre Leopoldina já te deu um toque, né? Fica esperto. Aí é problema meu. O seu já te ajudei, já te dei o toque. Já mais do que ajudei. Não fica aí. Aí eu ficava naquele grilo. Imagina, isso em 1968, que o Leopoldina foi para São Paulo, e aí eu fiquei sem mestre, aí eu vi que o Fernando, o Gato, ele já era o bicho da capoeira aqui em 1960. Mas Celso falou que ele era o cara do Grupo Senzala. Era o cara, exato. Eles tinham aberto o Grupo Senzala em 1963. Eles tinham 13, 14 anos de idade, 15 anos de idade. Nossa. Eu era mais velho que a maioria deles, era da idade do Rafa, um ano mais velho, mas muito mais novo de capoeira. Eu fico imaginando como é que foi essa transição de um ambiente da malandragem para o Grupo Senzala, um ambiente de uma capoeira atlética, quase que desportiva, enfim. E como é que foi essa chegada no Grupo Senzala? Fala pra gente. Pois é. Aí o Leopoldino viajou, aí, rapaz, eu já estava fazendo capoeira praticamente 3 anos lá com o Leopoldino, só 2 aulas por semana, de 45 minutos, ia lá na Mangueira, mas lá na Mangueira eu não me lembro. Primeiro, não me lembro de roda de capoeira lá dentro da Mangueira. Sim. Pode ter tido na época de carnaval, que aí a gente mistura tudo, né? Não sei. Pode ter tido. Me lembro de sair, pô, também é 1970, maluco. Já tem 55 anos. Porra. Tempo pra caralho, né? Muito tempo. Filho, eu já tive 2, um de 50 e outro de 47 anos de idade. Pô, as respectivas mães do Lema, mulheres maravilhosas. Faleceram as 2 já. Mas na Senzala, como é que foi essa parada? Enfim, aí eu quase sentindo aquela falta, rapaz, de fazer aqueles exercícios, babá. Aí comecei a correr na praia, fazer exercício na praia. Um dia eu tô saindo assim para pegar o ônibus, que tinha que pegar um ônibus até a saída da ilha, e depois outro até o centro da cidade, outro até Copacabana. Sou estudante de engenharia ainda, né? E eu vejo, isso é 1968, e eu vejo o Gato, que eu conhecia de vista. Ele tinha um carrinho Volkswagen, entrando no carrinho dele assim. Aí eu apressei, passei lá, falei, ô, mestre Gato, tudo bem? Ele, opa, tudo bem. Você não é aquele cara que treina com o Leopoldina? Aí eu me lembrei que ele ia lá treinar, e ele chegava e falou, Leopoldina, não, mestre, dá para eu dar um treino aí com o senhor e jogar com a rapaziada? Não, não dá. O Leopoldina, não dá, porque a rapaziada é muito cortava ele. Lá, o Gato.
Aí tinha um saco lá, ele ficava treinando bater saco, e tinha aquele martelão. Pau! O saco chegava assim, ele dobrava o saco. Pau! Era bravo ele. Ele falava, mas relax. Ele, claro, tá indo pra onde? Vou pra Copacabana. Eu vou ali pra Ipanema, ele morava em Ipanema. Aí, e aí, como é? O Leopoldino foi pra São Paulo, sabe? Pô, tá sem treinar? Como é que é seu nome, Nestor? Pô, Fernando. Pô, vou marcar pra ele lá na Senzala, rapaz. Todo dia eu vou lá treinar, todo dia, Mas quanto tempo durou? Não tem tempo que dura. Quem dá aula, a aula na época eu acho que era 1 hora. Depois passou para 1h30, depois para 2 horas. E agora no final aqui com essa turma que eu formei, de 2005, que eles já estavam ficando mais cascudinhos, já com uns 20 anos de idade, já estavam jogando há uns 8 anos, dedicados. Minha aula durava 3 horas. Caramba. Porra, era um paraíso para mim, eu adorava fazer. Aqueles 8 caras, tudo a fim de fazer, só tinha que fazer. Ai, Deus, você vai num lugar, o cara, vamos fazer. Oi, mestre, tô cansado. Meu pé tá doendo. Meu pé tá doendo. Na Senzala não tinha isso, não? Senzala, pau. Como é que era daquele aquela lugar. época? Eu só frequentava a Academia do Peixinho. Que Você já dava aula? Já. Quando você chegou, o Quando Peixinho eu já dava aula. cheguei, aí isso é 68, né? Peixinho. Aí o gato, vamos lá. Não tem lá no alto aquela estação do Corme Velho, aquela estação do bondinho, onde pega o bondinho para subir lá para o Cristo? Ali do lado tinha uma casa. Hoje em dia derrubaram a casa, fizeram uma praça. Tinha uma casa ali. Era a casa do Elinho. E na parte de trás da casa tinha um caramanchão assim, e um espaço acimentado do tamanho de um campinho de vôlei. Foi legal. E tinha tipo uma espécie de um galpão, assim, era uma casa, tinha uma espécie de um galpão que onde se dava churrasco, que era um espacinho legal, dava para fazer uma roda boa, dava para fazer uma rodinha legal lá. Quando chovia a gente fazia o treino lá, era mais apertado, mas os caras iam para lá, tinham o preguiça, dava aula, e todo mundo tinha essa idade. E o gato chegou e disse, aqui é o Nestor, vai treinar aqui com a gente, todo mundo. O gato era... Ali tinham os fundadores da escola, né, que eram os 2 irmãos, tinham fundado em 63. Os 2 irmãos, o Rafael, que já morreu, o Paulo, que ficou pouco tempo. Depois que eu entrei lá, ele ficou pouco tempo, já ia de vez em quando, só de vez em quando. A família tinha fazendas com gado, e o Paulo começou a cuidar mais dessa parte, eu acho, não sei. Pouco vi ele. Tinha o Rafael, o Gato, o Gil. Eu acho que eram esses inicialmente que ficaram. Enfim, quando eu cheguei lá, era de 63, cheguei em 68, já tinha 5 anos, né? Sim. E eles estão ali, todo mundo fazendo a aulinha de 45 Te minutos. apertaram lá? Nada. Chegou com o mestre Gato. Cheguei com o mestre Gato aí. Ele é um ano mais velho que eu aí todo mundo um ano mais velho. Ih, caralho, o cara deve... Aí eu também. Ficou quieto, né? Aí o Gato, aí você vai tomar aula com o Preguiça aí. O Preguiça, o Vandencock de Oliveira, é da minha boa. idade. Um baixinho assim, invocado, tinha sido menino de rua lá em Salvador. Ele era mais tipo índio, assim. Tinha um estilo de jogo bonito pra caralho. Tinha sido formado pelo mestre Bimba. Né? Eu conheci ele lá na Gama Filho, na época daquele curso que eu criei lá de capoeira. Aí o mestre Preguiça ia lá direto, de trocar muito bacana. Ele é muito legal. E era formado de Bimba, né? E outro, tinha um cara que eu cheguei lá em setembro de 68, quase no meu aniversário. Outro cara que tinha chegado há um mês antes, que era amigo do Preguiça, claro, também formado de Bimba, era o Augusto. Baiano Anzol. Baiano Anzol. Meu camarada, mestre Baiano Anzol. Isso. Uma turma de bamba, né? Senzala, celeiro de bambas. Pode crer. E desse celeiro de bambas, para você ir para o exterior,
Como é que foi essa... Aí não tem nada a ver. Não foi o local, o conhecimento, não? Ninguém estava nessa para o exterior. Você foi o primeiro, né? É porque, você vê, eu já estou viajando desde criança com a família, né? Só que com a família, babá. Agora já conheci a escola de samba da Mangueira, já conheci aquela malandragem, aqueles caras, né? Já sabia desse lance já tinha conhecido o Arthur Emílio. Aí o Arthur Emílio, nessa época, ainda dava aula, ele voltou a dar aula. Eu acho que era em Bom Sucesso. Ele trabalhava numa farmácia. Não era dele a farmácia, não, ele era empregado lá. E tinha uma garagem que ele abria assim a garagem, a roda era ali dentro da farmácia. E chegou aí? Fui um porrão de vezes com o Gato. Que legal. Íamos eu e o Gato, ele chegava, meus amigos, ele tratava a gente bem pra caralho. Pois é, rapaz, eu fui um pouco assustado, porque eu já estava... Porque aí tinha o seguinte, a gente ia para esses lances do desfile do carnaval, e não era lá no Sambódromo, começava ali atrás daquela igreja, aquela catedral que tem ali na Rio Branco com a Presidente Vargas. Sim. Aquela catedral enorme que tem ali no centro da cidade. Tem uma catedral ali, você vem pela Rio Branco, aí tem a Presidente Vargas. Sim. Né? Com a Presidente Vargas começa ali. Sim. E passa a Estrada de Ferro Central. O desfile era lá dessa catedral até a Estrada de Ferro Central do Brasil. Bicho, era chão. Candelária, Catedral Candelária. Candelária. Né? Que tinha aquelas torres, sim. A gente ficava concentrado ali atrás, né? Tocando e bebibi, esquentando as baterias. Cada desfile, cara, eu na pista, ficava às vezes 2 horas e meia para fazer esse percurso. Era muito menos organizado que o outro. Estou falando de 1967, 68, 69. E por que eu estou falando porque você falou que já tinha uma malandragem do samba. Aí quando chegava no final, que tinha dispersão, tinha uma roda ali. Era a roda da Central. Era uma roda meio barra pesada. Eu me lembro que o Peixinho ia também, que eu me lembro uma vez lá, isso ficou marcado na minha. Estávamos lá, e a gente com a roupa da escola de samba, que era Mangueira, verde e rosa, todo mundo já sabia mais ou menos. Mas tinha muito cara que não jogava capoeira, porra, não pensava que capoeira ia entrar assim, fazer e dar uma porrada. Uma cara barra pesada. Eu me lembro uma vez, o Peixinho tinha berimbau, o Peixinho estava tocando berimbau assim, eu estava esperando uma brechinha para jogar, o Gato já tinha jogado, uma rapaziada conhecia a gente éramos 3, já ficava tudo legal, estava todo mundo de boa. Aí quando eu olho para o Peixinho assim, o Peixinho tá com a camiseta dele, aí quando eu levanto, tem 3 revólveres, cara, enfiados assim. Né? Porra, Peixinho, o cara que vem jogar comigo, aí, mano, segura aí pra mim. Puxava a calça dele, enfiava o revólver. Aí, viu? Aí, mano, segura. O Peixinho segura o revólver de todo mundo. E ficava assim. Aí dizia assim, eu vou jogar. Aí o dono da ferramenta pega aqui. Os caras... Porra. Aí às vezes tu ia jogar com o cara não sabia porra nenhuma. Vinha pra te dar porrada, né? Você tinha que sair, bababá. E se você desse uma porrada, uma rasteira, uma banda, que era uma moleza, no cara daqueles... O cara só tem aquela noção de briga, né, não tem técnica. Você dá uma banda, ainda mais naquela época, treinando muito, né? Sim. Você dá e depois pensa, entra quem pode, sai quem quer. Aliás, entra quem quer, sai quem tem pode. Juízo. Aí era uma roda. Mas isso é muita porrada, né? Era a roda da Central. É uma roda mítica, né? Do Rio de Era Janeiro. mítica, mas... Aí eu vi esses caras, que depois eu fiquei sabendo que era o Celso, o Leopoldina estava sempre lá, claro, o Leopoldina chegava lá... Mas Paulo Muzenza falou que frequentava. Pessoal... Mas tinha muito cara que a gente não conhecia, sem ser esse pessoal da capoeira. O pessoal da capoeira, quando o cara gingava, você vê. Mas tinha outro cara que entrava lá, o cara entrava assim. Para tentar a sorte, né? E E como isso te ajudou no Grupo Senzala? E eu estou curioso demais para saber como é que foi o reconhecimento de corda vermelha. Sim, aí eu comecei a fazer aula.
Aí nessa primeiro dia que eu fui lá, eu falei para ele, então, você como é? A aula dele eu acho que era segunda, quarta e sexta. Aí eu falei pro gato, aí vou tomar. Terça que você vier, até quiser treinar, vem aqui, treina comigo, com a rapaziada, fica todo mundo treinando aí, pá, tal. Eu falei, tá ótimo. Mas nesse primeiro dia, eu tomei aula com o Baiano Anzol. Aí o Baiano falou assim, vou te ensinar as 8 sequências. Aí eu digo, primeiro é assim. Aí eu conheci aqueles movimentos todos, meia lua de frente, armada, queixada, AU com rolê, cabeçada, giro. E a coisa programada, né? Aí o Baiano, ele me ensinou assim, um depois do outro. Aí, faz comigo agora, vou falando, você vai fazendo. Agora ataca você, ataca com minha perna. Pronto, já sabe as 8 sequências. Tá pronto. Daí, vamos jogar. Juntou com a tua malandragem e Eu tal. comecei, não, eu não tinha malandragem, eu tinha uma... Do samba. Eu do tinha, samba eu tinha essa ideia, né? E da ginga também não. Quando eu fui as primeiras vezes para o Leopoldino lá com o samba, não manjava porra nenhuma de samba nem nada. Eu fiquei vendo os caras, né? Comecei a pegar um pouco de gingada, assim, um negócio, ficava na minha. E aprendi um pouquinho de samba, mas eu não transferia nada para a capoeira. Eu entendia que o samba tem a linguagem dele do samba, a capoeira tem o candomblé, cada santo tem a sua parada. E lá, o lance das cordas, a formatura. Você me falou uma vez que teve uma formatura, né? Você foi formado. A rapaziada lá me recebeu maravilhosamente bem. E não era por eu ser eu não era nada, era da capoeira, mas, pô, aí, nessa época no Rio, só para dar um panorama geral, tinha só uns 6 ou 8 grupos de capoeira. São Paulo tinha só uns 4 ou 5. Estamos falando de 1968. E 1968 também é quando o Valdeluí Rego publica a Língua. E a gente descobre, de repente, que mestre dando aula na Bahia, de ter academia, só tem uma meia dúzia, uns 8 talvez. O resto fazia uma rodinha. Então, e no Rio e São Paulo já tinha gente ganhando dinheiro, né? Que o cara, por exemplo, os mais jovens, ou eu, logo depois comecei a dar aula, eu tinha, vamos dizer, uma turminha de 15 alunos, pagantes, vamos dizer, o preço de hoje, né? Dava aula num lugar assim, como se fosse a Zona Sul, preço de hoje, 200 pratas por aluno. 15 alunos, 3 mil reais, não é isso? O salário mínimo é meio pouco. Pô, tá ruim não. Para você dar uma aula de 2 horas, 3 vezes por semana. Ainda tem um protagonismo ali com o professor, né? Pois é, tira aquela onda. Eu sou o Mr. Foda com PH. Sim, todo mundo me recebeu super bem. E não foi só. Eu vi que eles tratavam assim todo mundo. E meio que ficava. Os caras eram muito jovens, cara. Imagina. Eu tinha 22 anos, 23. Eles eram um ano mais novo que eu. Caramba. Só o Preguiça e o Baiano que eram da minha idade. E o Rafa. O Gato era mais novo que eu. O Gil é mais novo que eu. Que eram os caras que tinham fundado a Senzala. Peixinho era um ano mais novo. Mas só que de capoeira. Eu tinha começado em 65. Em 63, eles já tinham fundado o Grupo Senzala. E você teve aula com mestre com Mosquito? Com preguiça. Mas foi o Mosquito que te formou? Não, porque aí, na época é o seguinte, quando formava, eu tinha o corda marrom, aí uma hora lá, que eu não me lembro, o Preguiça era, a aula dele era ótima, ele era super dedicado aos alunos, era um cara espetacular. Ele... Eu falei, ô Preguiça, estão perguntando de corda. Ele, é corda marrom. Eu disse, corda marrom, mas não tem. Corda marrom, qualquer coisa, manda falar comigo. Era enfocado. Van der Clock, Preguiça, brabo, né? Maravilhoso. Aí depois, só para pulinha à frente, anos depois,
ele não tinha nem o ginásio completo. A mãe da Pimpa, a mulher do gato, tinha uma escolinha que dava aula particular para quem queria fazer o vestibular. E para essa rapaziada, ela dava aula de graça, os caras iam lá para casa. Que bacana, hein? Ela botou o Preguiça para estudar, o Preguiça fez o ginásio, o Preguiça fez o científico, o Preguiça fez Ele fez educação física, não o fez? estudo do vestibular, passou para a educação física, se formou em educação física, Sim. ficou dando aula já em coleginho aqui, foi para os Estados Unidos, conseguiu validar. E foi antes de que você? Não, depois, já depois. Você foi antes, né? Viajou antes pela Europa, fazendo show com o Brasil Tropical, que era o grupo do Camisa Roxa. Mestre Camisa Roxa, né? O irmão mais velho do Sim. Camisa, que faleceu. E como é que foi a tua ida para a Europa? Enfim, aí eu fiquei lá com preguiça. Agora chamou tinha umas reuniões dos Cordas Vermelhas, aí já começaram a me chamar para ir. Eu e também eles discutiam lá negócio, uniforme, o logotipo que eles queriam fazer, todo mundo tinha que usar uniforme, corda. Eu acho, não tenho certeza, que na época eu acho que era corda branca, corda amarela, corda azul, marrom e vermelho. Acho que eram 5 cordas. O cara fizesse 1 ano, as primeiras cordas, 1 ano e meio, o cara com 7, 8 anos de capoeira, se estivesse treinando Leão, se formava. Uhum. Mas pouca gente ficava 7, 8 anos treinando capoeira e ppp. Os caras começavam e depois cada um tinha a sua vida, né? Ia trabalhar em outras coisas, sei lá. Bom, aí ele me falou, vamos fazer a formatura. Pô, é ótimo. Foi em setembro. E aí, nesse mesmo ano, eu estava me graduando como engenheiro, né? E já trabalhando na Light. Estava com a vida feita. Já tinha comprado meu carro. A gente ganhava tão bem como estagiário da Light. Como engenheiro, então, nem se fala. Eu, com 4, 5, comprei um Volkswagen antigo. Tá? Fiquei com aquele Volkswagen assim, para baixo, para cima. Porra, as oficinas da Light eram lá num lugar, enfim. Longe, né? Longe. Lá no subúrbio. Mas você falou que teve uma formatura com Sim. limão, todo mundo bebeu, todo mundo ficou feliz, festa, né? Aí eu já estou com dinheiro, já estou com carro, não sei o quê. Eu tinha uns aquários assim, de 25 litros, eu enchi aquilo de cachaça e era de 12 litros e meio cada um, 25 litros. Botei um limãozinho, botei lá na festa. Um luxo, né? É um luxo. Chamei uma baiana, paguei uma grana para ela vender uns acarajé, e eu dava ticketzinho para um porrão de gente conhecida. Tinha acarajé, tinha não sei o quê. Chamei um pipoqueiro, também dei uma grana para ele, e dava também uns ticketzinhos para a rapaziada. Então você é precursor dos grandes eventos, né? Das grandes confrarias, né? E nisso... E hoje o pessoal faz isso, né? Vai, bota acarajé, bota o ZT, mas mexe no estúdio de capoeira já fez isso. Não, mas isso já tinha na Bahia, já estava rolando, né? E sobre você como precursor da capoeira na Europa, como é que foi? Chegou por qual país? Como é que foi lá essa tua vivência? Comecei a dar aula junto com o Gato, ele me deu as dicas, me ajudou a fazer a minha formação. Ali na Senzala, Preguiça foi meu professor, o Baiano me deu a primeira aula. Agora, os caras que mais me marcaram e que eu admirava mais o jogo e que se tornaram os meus melhores amigos foram o Peixinho, que morreu agora, eu acho que em 2011. Era da minha idade, um ano mais novo. Nós estamos em 2025. Não, hoje é 14? Não. 25, nós temos 25. 2025, mas que dia? Dia 11, 12? 12. Hoje é 12 de fevereiro, né? Sim. 12 de fevereiro de 25. Mas enfim, então estou lá trabalhando, me adorava o galpão da Light, esse Moisés Rosenbruck, que
resolvia os casos, consertava 400 caras trabalhando, cada um nos quadradinhos, assim, pô, aprendi muito. Aí, aprendi muito, eu era estudioso, já tinha aprendido muito eletricidade teórica, e na Light também, na capoeira treinando, o cacete, aquela rapaziada, todo mundo empolgado, na época todo mundo treinando, dando aula, porra. E como é que chegou na Europa? Então, aí em 1971 começa aqueles papos dos hippies, que já estavam rolando, tinha tido aquele festival de Woodstock, que o mundo está rolando, né? Já lançaram Garota de Ipanema, de Tom Jobim, em 62. Aqui nós já estamos em 71, 9 anos depois. Chico Buarque já estourou, né? Já houve um show num teatro que criaram ali em Copacabana, o teatro existe até hoje, o Teatro Opinião. Só para você ter uma ideia, em 1969, eu estou nessa, estou para me formar, fizeram um show lá no... João das Neves era o diretor-geral. Tinham feito esse show lá, show chamado Opinião, deu nome ao teatro. Era Nara Leão, Zequete, um cara lá do Nordeste. Podem me bater, podem me prender, pode até me deixar-me sem comer, mas eu não mudo de opinião. Daqui do morro eu não saio, não. Tá? Fez o maior sucesso. A Nara Leão com aquela vozinha dela. Aí depois a Nara Leão saiu, entrou a Baiana. A Baiana tinha chegado aí. Aquela da turma dos 4 baianos. Maria Bethânia. Maria Bethânia. Era Maria Bethânia, Gal Costa, Lindona. Todo mundo cantava pra caralho. A época da Tropicália, dos rios. Isso, tudo isso está rolando. E na Europa também. Na Europa também já está rolando desde 68. Sim. Com aquele... Eu estou vendo aquele negócio dos hippies, não sei o que, hippie para lá, hippie, amor livre. Aí eu já estou entrosado lá nas escolas de samba, com namorada na Zona Sul. Imagina, eu com meu apartamento, meu carrinho, a capoeira já tinha me dado um corpinho legal, queimadão. Amava demais, né, mestre? Puta, um homem cheio de amor para dar. Ai, meu Deus, o senhor me deu muito amor e eu também tenho muito amor para dar para as queridonas de 70, 78 anos de minha idade. Aí chegando lá... Eu fui lá descobri que tinha um cursinho pós-graduação, quer dizer, tipo um mestrado, não era bem um mestrado, para fazer em Londres, que era uma das sedes do hipismo. Aí já é outra viagem, né? Sede do hipismo, desse negócio dos hippies. E isso em 1971 agora, nós estamos falando. Aí tem que pagar uma mensalidade, o curso dura 6 meses, tem que falar inglês. Eu falava inglês, porque eu tinha morado 2 anos com um garoto, aprendi lá, ia para a escola lá todo dia, depois fiquei lendo aqueles livros todos em inglês, falava inglês, e falei, olha, me dá uma licença de 6 meses, que eu queria voltar lá para aquele negócio que eu adorava, aquele galpãozão, né, trabalhar com aquela rapaziada, a gente ia lá, eu, o outro carinha e eu. E chegar lá de noite, ia pro praião lá, ficava umas 2, 3 horas no praião, depois ia lá pra porra da academia, malhava lá, porra, era um espetáculo. E eu queria voltar para tudo isso, né? Eu só, me dá uma licença de 6 meses, eu vou para lá, vou fazer esse curso, volto para cá, e vocês guardam minha vaga aí. Aí falaram com o Moisés, que é esse meu chefe, porra, o Nestor e o Flustreco, meu colega lá, um ano mais velho que eu era um engenheiro também jovem, estávamos lá aprendendo. Tem que botar ele de volta aqui, pô, já tinha um porrilhão de cara, ele cai dentro, aí, pô, tá. Me elogiou pra caralho, me deu uma... Aí me deram, licenciei, né? E eu tinha um carro, vendi o carro, não tinha aquele apartamento, mas tinha um som, na época aquele som, você lembra como era um som? Com alto-falante, eu tinha aquelas porra toda de... Vendeu tudo. Jovem burguês. Aí eu já estou formado
já trabalhando como estagiário, e já estou trabalhando 1 ano e meio, ganhando uma grana. Não tinha nenhum gasto. Na época não tinha essa moda de pagar seguro-saúde, tinha porra nenhuma. Então, pagava o aluguel, a gasolina, pô, comecei a ganhar dinheiro também com a capoeira dando aula. Porra, estava tudo... Céu de almirante, mar de brigadeiro, para não dizer o contrário. É mar de almirante, céu de brigadeiro. Tudo tranquilo. Aí fui lá, tirei o visto, cheguei lá, vou fazer esse cursinho, me apresentei lá. Comecei a fazer, aluguei um AP através do curso. Tá? E todo dia eu cheguei lá em julho, me lembro, peguei avião 1 de julho. Cheguei lá, fui morar nesse APzinho aqui, e eu tinha dinheiro para ficar 6 meses lá. Aí eu comecei a perceber que o curso não tinha nenhuma exigência intelectual, né? Eles eram só um curso que eles apresentavam os últimos modelos elétricos, transformador, chave automática, porra, de bagulho. E como é que foi lá naquela academia de dança? Foi qual país? Londres. Né? Eu tive aquela licença de 6 meses na Light, que eu ia voltar para lá. Vendi carro, cheguei lá com dinheiro para pagar 6 meses, numa boa viver. Né? E eu via que aquele cursinho era só aí eu ia lá de vez em quando, aí já com 2, 3 meses, enfim. E eu estava no auge da forma e tinha um parque perto da minha casa. Eu ia para o parque todo dia de tarde. O sol lá descia 10 horas da noite. Eu ia para lá de tardinha, aquecia, me treinava todo. Pô, ficava tendo 2 horas lá. Aí um dia parou uma mina bonita assim, oi, hello, e pipipi. O que é que você está falando? A capoeira já teve logo um solo. Ela, porra, mas eu sou aluna lá do London School of Contemporary Dance. A escola, eu não sabia, a escola de dança contemporânea de Londres era uma escola, tinha em Londres e tinha uma na Alemanha, que eram as mais... Eu não sabia. Você não quer fazer... Fui lá, fiz a palestra lá, as pessoas gostavam, a coroa, que era uma casa de 3 andares, tinha um restaurante, 5 ou 6 salas de aula, um teatro, era um troço do caralho. Está lá até hoje. E devia ter umas 300 alunas, tudo assim, de 17 a 26, e eu com meus 25, 26 aninhos, com aquele cheio de testosterona. Cheio de testosterona, né? Testosterona para dar. E aquelas moças, e eu também doido para fazer exercício, e foi mal barato. Fiquei lá 1 ano. Aí, bicho, eu já nem pensava ganhando dinheiro, sendo pago lá por eles. Aí eu comprei um motom também, já usado na educação, tipo Easy Ride, aquele filme, né, que tinha aqueles caras montando, aí o cabelo tá crescendo. Tirou onda, né? Já fico... Aí foi para Europa. Moral da história, fui parando lá, fiquei mais uns 2 anos, aí o frio comendo. Acabei terminando em Barcelona e Ibiza, que é lá no sul, já no Mediterrâneo, o inverno é duro e o verão é maravilhoso. E Ibiza, né? Deu aula lá também? Dei aula, todos os lugares eu vou dando aula e ganhando dinheiro dando aula. Que eu chego com uma carta, que é a principal lá das... Você já tem a carta da... Você deu aula? Sim, tinha a fotografia. Essa escola de dança era muito famosa. Então. Famosíssima, eu não sabia. Meu negócio era pegar aquele brotinho, que aliás eu peguei, claro. Por acaso, teve isso. Rapaz, eu dei aula em todos aqueles lugares, e fui bater lá em Ibiza. Finalmente, aí eu já estou com o cabelo por aqui, pô, já vendi a moto, aí voltei para o Brasil, isso foi em 1973, 74, já estou com 28 anos de idade,
já estou com outra cabeça, né? Tanto sobre o negócio dos hippies, né? Enfim, meditação, da ecologia. Eu tenho uma dúvida, nessa sua viagem para a Europa, se a inspiração para o livro Noivo da Vida e Veneno da Madrugada, ela nasce ali nessa sua viagem. Nisso e nas outras coisas que eu vivi também. É um mosaico de experiências que você tem, né? Que todo ser humano tem na vida dele. Eu, por acaso, as minhas foram muito. Desde que eu era criança, mudava de um lugar para o outro, depois continuei mudando, né? Até que eu sentei a bundinha aqui, quando eu comprei esse apartamento em 2001, 2002, um conjugadozinho, a gente chamava... Muito aconchegante, por sinal. E aí vieram os lances todos. Fazer os filmes, fazer os livros, Foi aos poucos, né, que eu cheguei aqui com 28 anos. Estou com 78 e 60 anos. A gente vai ouvir isso também sobre as suas obras, dos livros, o filme. Eu curti muito. Estou curtindo muito até agora. E a geração, logo depois de mim, você e a rapaziada. Você nos inspirou, mas você foi a nossa inspiração. Porra, e vocês me dão um carinho hoje que eu tô coroa maravilhoso. Isso na capoeira, no samba, no candomblé, nas coisas afro-brasileiras é maravilhoso. Nos outros lugares o cara fica velho, se não tá com dinheiro, dá um chute na bunda do cara, se foder, porra. Verdade. Né? Aqui não, a gente valoriza a rapaziada, a ancestralidade. Ancestralidade, né, mestre? Isso aí. O senhor pra gente tem um pé, né, nessa... O senhor é a ancestralidade da capoeira, da malandragem. A gente tá tendo um papo aqui com o mestre Nestor Capoeira, grande Nestor. Nobre colega. Nobre amigo, meu ídolo. Há 30 anos já? 30 anos, né, me dando atenção, ensinamento. E mais legal é que a gente chegou nessa viagem para a Europa, que foi um dos precursores da capoeira na Europa, jovem ainda, depois ele volta para o Brasil. Mas essa volta para o Brasil a gente vai deixar para outro episódio, tá? 1974, eu estou com 28 anos, começo outra fase da minha vida. Já não sou mais engenheiro da Light, já tenho a corda vermelha, já passei 3 anos na Europa, dando aula de capoeira, fazendo show de capoeira e blá blá blá. Dedicado só à capoeira. Volto para o Brasil, aquele negócio dos hippies também, Sim. Meditação transcendental, uma nova visão, aqueles papos todos. Né? Um hedonismo completo. Galera, esse aqui é o mestre Nestor Capoeira, para a nova geração aí saber. Vai me pedir dinheiro emprestado. Vou pedir um pix. Um dos precursores da capoeira na Europa, um autor de vários livros que alimentou a nós escritores. Ele viu o que a gente está vendo agora, anos atrás. Estou te presenteando com a Fábula do Birimbau, um livro infantil. Isso é maravilhoso. Eu me lembro um cara da escola de samba que ele falou isso lá naquela época que eu frequentava Ver Se Entende. Ele nem estava falando comigo, falando com a rapaziada, ele falando alguma coisa. Devia ser sobre o pessoal mirim que tocava, né? Ele estava defendendo a rapaziada, que a rapaziada tocava terror, né? Aquela garota de 10, 12 anos correndo ali, com lata, batucando. Ele falou assim, porra, será que vocês não entendem? Sem criança não tem futuro. A escola não tem futuro sem percussionista, sem passista, sem... Porra, e o futuro dele está sendo feito, ele falou, está sendo forjado aqui. Então, e aí vai forjar novos capoeiristas. Galera, esse aqui, Nestor Capoeira, Ginga Raiz, estamos juntos, axé e até.